Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A minha convidada de hoje, ela é psicóloga clínica, especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também podcaster. A missão dela é compartilhar doses de terapia que ajudam a encarar os problemas do dia a dia e conquistar mais saúde mental e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, Bianca Garcia. Que delícia estar aqui, gente. Muito bom. Tava comentando aqui com a Isa que é a primeira vez que eu sento do outro lado. E eu tô muito feliz, eu quero agradecer demais essa oportunidade. Tô muito animada por esse episódio. Eu tô muito feliz de te receber. E é a primeira vez que eu recebo uma podcaster. Olha que legal. Eu nunca recebi uma podcaster, que bacana. Então você sabe como é estar do meu lado. De podcaster. Com certeza. Me conta um pouco mais sobre o seu podcast, como surgiu essa ideia pra você. Nossa, meu podcast surgiu em 4 de janeiro de 2020, né? Eu estava num processo que eu estava trabalhando fora do Rio e eu estava buscando formas de me conectar com as pessoas através do online, porque até então eu só atendia presencial, eu sabia muito bem divulgar o meu trabalho no presencial e o online era totalmente novo, né? Então eu comecei a compartilhar conhecimento. Eu tenho um valor assim pessoal muito importante que é de não ficar só para mim aquilo que eu aprendo, né? Quando eu comecei a estudar TCC, generosa. Eu olhava assim as coisas que eu estava aprendendo e eu pensava, gente, por que as pessoas não podem ter acesso a isso? E aí, eu comecei nesse processo de compartilhar conhecimento. Uma curiosidade é que eu fiquei 1 ano falando sozinha, você acredita? Tinha em torno de 5 a 10 ouvintes, assim. E eu até tenho curiosidade para saber, né? Quem eram esses dois? E depois deu um boom, assim. E começou a alcançar muitas pessoas. E é um trabalho, assim, que eu amo fazer, porque é essa missão de… Eu faço muito a partir dos meus estudos, das minhas leituras, das temáticas que aparecem nos atendimentos também, né? E aí, essa ideia de transformar o conhecimento em um conteúdo aplicável. Porque no meio da psicologia, acredito que em outras áreas também, o meio acadêmico, tem aquele… A gente chama de psicologês, sabe? Como se fosse um conhecimento muito reservado só para algumas pessoas. E o trabalho que eu faço lá é pegar aquilo ali, pensar nos problemas do cotidiano, que eu também vivencio, e transformar isso numa linguagem simples, para que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Porque a gente pode estar fazendo terapia, pode não. Tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Mas mesmo quem faz ou quem não faz terapia vai se beneficiar de aprender coisas que vão ou ajudar a prevenir problemas de saúde mental ou ajudar, né, a melhorar o funcionamento, uma série de coisas, né? E o mais bacana é que leva essa pessoa a buscar ajuda. Eu recebo muitos depoimentos, assim, de… Poxa, eu ouvi isso, eu achava que isso era normal. E aí eu fui entender que não, que o nome disso era ansiedade, que o nome disso era depressão. Fui buscar uma ajuda, tô em tratamento, tô melhor. Eu fico tão feliz, é muito bom. A importância de nomear aquilo que você tá passando, né? Então, a gente normaliza, né? Normaliza. Se você sempre viveu dessa forma, sempre teve esse sintoma, você já acha que é normal. Aí que tá o perigo, né? Exato. Psicologia no dia a dia. É terapia. A terapia no dia a dia, foi quase. Terapia no dia a dia é o nome do… E realmente, Isso. terapia no dia a dia resume bem toda essa missão que você quer transmitir. E você se comunica muito bem, né? Obrigada. Porque pra ser podcaster, a gente tem que… Obviamente, tá falando, se comunicando. Então, você juntou, assim, a sua comunicação com o seu conhecimento, né? E tudo a gente vai desenvolvendo, né, Isa? Também. Quando eu paro pra ouvir os meus episódios lá de 2020, eu falo, gente, essas pessoas foram muito legais. Porque, de fato, assim, eu tinha muito a melhorar. E a gente… Isso é uma questão também que atrapalha muito as pessoas, né? A se engajarem naquelas coisas que são significativas para elas. A gente fica sempre esperando as condições ideais, E não tem jeito, a gente vai começar ruim mesmo, né? Dificilmente alguém vai começar muito bem. Exatamente, não, a gente vai aprendendo durante o processo, assim. E a gente fica construindo essas habilidades mesmo, né? É verdade. O primeiro podcast seu que eu assisti foi sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade, esse é o tema. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre essa temática aqui no Sacodecast. O que eu achei muito interessante é que no final do episódio, você fala
que é necessário a ansiedade na nossa vida, sabe? Eu meio que sabia, mas você falou com uma clareza que esse conhecimento foi muito válido, assim. O lado bom da ansiedade. Pois é, essa coisa da ansiedade, né? Ela acaba, muitas vezes, virando uma identidade. A pessoa não mais fala que ela tá sofrendo com ansiedade ou ela tem um transtorno de ansiedade, né? Ela acaba assumindo a ansiedade como uma identidade, muitas vezes. Eu sou uma pessoa ansiosa. Só que ela acaba olhando para os aspectos que são muito negativos da ansiedade, obviamente, né? Isso causa níveis de sofrimento elevado, mas ela não entende a função da ansiedade. E aí, nessa de não entender a função, qual é a principal estratégia que ela utiliza, que a gente chama de esquiva experiencial? Ela pensa que ela quer se livrar da ansiedade. Ela acredita que ela não vai dar conta de sentir aquilo, que aquilo é perigoso, muitas vezes, como as pessoas que têm transtornos do pânico. E aí, ela quer evitar aquela ansiedade. Ela sentiu o coração acelerar, sentiu já, né, um pouquinho mais de falta de ar e tal. Ela acaba, de certa forma, fugindo daquela sensação. E nessa que ela foge da sensação, ela começa a evitar de sair de casa, ela começa a evitar de se expor no trabalho, na vida, nos relacionamentos, né? E aí, o que acontece é que se ela aprende que a ansiedade tem um lado bom, que é proteger a gente. A nossa mente tem esse papel de trazer alertas. O tempo todo ela está alertando a gente. Eu brinco que ela é um pouco exagerada, sabe? Ela quer cuidar da gente. E imagina só se a gente não tivesse ansiedade. Assim, como é que a gente ia atravessar a rua? A gente ia morrer atropelado, né? Então, ela tem uma função muito importante, que é de alertar quanto a perigos, quanto a coisas que podem trazer algum dano para a gente. Só que, obviamente, isso pode escalar, né, Isa? Isso pode ir desde uma pessoa que, ela tem ali uma ansiedade mais elevada, que não chega a ser um transtorno de ansiedade, até níveis de uns transtornos de ansiedade que, inclusive, quando a gente fala de ansiedade e depressão, são os transtornos mais prevalentes e eles são transtornos que a gente chama altamente comórbidos. O que é isso? Eles dificilmente vão aparecer separados. Porque faz todo sentido, né? Além deles terem fatores de risco que são semelhantes, né? A gente começa, por exemplo, uma pessoa que sofre de um transtorno de antiga fobia social, que é o transtorno de ansiedade social. Ela faz de tudo para tentar evitar essas sensações, ela não se relaciona, ela não se expõe. E aí, ela tende a se isolar, ela tende a abrir mão de viver a vida dela, de ter comportamentos que vão trazer reforçadores para ela, né? Tipo, sei lá, digamos que ela gosta de teatro, que ela gosta de praia. Ela começa a evitar essas coisas. Então, ela vai perdendo o que a gente chama de ativação comportamental, né? Ela deixa de ter acesso a essas coisas. E aí, isso abre muito espaço para a pessoa vir a deprimir. Que triste, né? Nossa, Então, muito triste. Então, o ideal é você abraçar a ansiedade. Entender acolher. Que a gente vai viver com ansiedade. Né? Então, nem é correto a gente falar... abraçar. Não, abraçar sim. Abraçar, no sentido de, eu quero me livrar da ansiedade. Sim, né? Não tem como nadar contra a maré, né? Você segue o fluxo. A ansiedade vem, você vai junto. A gente tem que aprender e a terapia ajuda isso. E não só a terapia, o autoconhecimento também, né? Mas a terapia, em alguns casos, ela vai ser necessária e vai ser até obrigatória em alguns casos. Mas a gente tem que aprender a não ser refém dela. Porque a gente vira refém da ansiedade. E, de fato, uma coisa assim que os pacientes se queixam muito e faz muito sentido é que isso eles sentem no corpo, né, Isa? Então, o coração, tum, acelera, a sudorese, né? Ela começa a suar, ela começa a, sei lá, ter uma visão turva, ficar tonta. E aí, a questão ela vê aquilo acontecendo no corpo dela. Então, às vezes as pessoas têm uma dificuldade. Muitas vêm até porque vão buscar um cardiologista, vão parar no hospital tendo uma crise de ansiedade, achando que estão infartando ou algo do tipo. E é muito complexo a pessoa pensar, cara, como que a minha mente produz isso? E depois ela entende na terapia que a visão que ela desenvolve sobre esses próprios sintomas intensifica esses sintomas. Então, isso... É tudo conectado, né? Tudo muito conectado. É complexo. Eu já vi casos de pessoas indo no médico, assim... meu coração tá acelerado, pensando que era algo... E o médico indicar para uma terapia, muito né? Comum. Exatamente.
Então, a gente tira… Já dessa sua fala, a gente já tira um grande aprendizado, né? Que não tem como você brigar com a ansiedade. Ou então, essa ligação, né? Da ansiedade pra depressão. Que pode… A pessoa acaba deprimindo, como deixar de ir pra praia e tudo mais. A ansiedade também pode paralisar, né? Sim. Isso daí seria uma paralisação? Sim. A gente tem várias formas que a gente pode responder à ansiedade, né? A gente chama de luta, fuga e congelamento. Luta, fuga, congelamento. Isso vem muito, assim, né? Lá dos nossos ancestrais. Nesse momento, né, lá, a ansiedade, ela fez com que a nossa espécie sobrevivesse. Porque imagina, né? Hoje a gente tem uma série de recursos que a gente não tinha lá, né? Na época das cavernas, né? Então, era graças à ansiedade que ela emitia alertas e sinais que mantinham a pessoa protegida. Então, essa hipervigilância que a gente desenvolve, né? Ela foi muito útil nesse processo. E a gente fala, né, na psicologia, assim, de um jeito bem simples, que o nosso cérebro ele é como se ele fosse um cérebro antigo. Ele funciona ainda nas mesmas… com o mesmo funcionamento mesmo. Então, e é bom, porque imagina, se você, sei lá, aqui tem um fio, né? Imagina se você não se atenta, se assentasse naquela época, se isso seria uma cobra, se isso poderia ser um predador. Então, essa coisa de primeiro a gente achar que é um predador, para depois a gente entender, não, é um fio, uma corda e tá tudo bem, isso é importante para nossa sobrevivência, né? Mas o problema é que a gente começa a não mais diferenciar, assim, o que é um leão que vai atacar a gente ou o que é abrir um e-mail do trabalho, sabe? A gente lida na mesma proporção. E aí, à medida que a gente começa a interpretar as coisas, que muitas vezes as coisas são desafiadoras mesmo, são perigosas mesmo, né? Mas a gente começa a entrar num processo que a gente chama de catastrofização. A gente começa a exagerar com muito, né, cuidado, assim, não que a pessoa seja exagerada, né? Mas ela é como se ela tivesse uma lente, sabe? E ela passasse a ver as coisas a partir dessa lógica. A gente diz que a pessoa tem uma tríade cognitiva, ou seja, de pensamento, que a visão sobre ela, a visão sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro, acaba sendo muito catastrófica. Então, a pessoa com ansiedade, ela vai ter uma visão de eu sou vulnerável, o mundo é altamente perigoso, não estou dizendo que o mundo não é, mas em maior proporção, e eu não tenho recursos para lidar com isso e o futuro é incerto. Imagina você enxergar o mundo, a vida a partir dessas lentes, né? O quanto que isso causa sofrimento, né? E a catastrofização acaba sendo um ciclo na sua mente, né? Porque você percorre um caminho e aí você… Muitas vezes só vai reforçando esse caminho. Como quebrar esse ciclo? Isso. Primeira coisa, assim, é entender esse ciclo, Isa. Porque a gente não consegue lidar com as coisas que a gente não conhece, que a gente não domina, sabe? Então, muito do processo da psicoterapia, e é o que eu faço também lá no Terapia no Dia a Dia, é o que a gente chama na TCC de psicoeducação, que é ajudar a pessoa a entender sobre o funcionamento dela. A partir do momento que ela entende que os pensamentos impactam as emoções e as emoções os comportamentos e não necessariamente nessa ordem, né? Esse ciclo que você falou é um ciclo, porque olha que interessante. Eu posso, sei lá, tô aqui gravando e é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E aí passaram alguns pensamentos pela minha cabeça, pensamentos automáticos que a gente chama, porque eles vêm assim, eles não têm não são verdades absolutas, mas a gente leva como se fosse. Então, sei lá, eu tive pensamentos do tipo, será que… Olha que doideira, eu pensei assim, será que eu posso falar alguma bobagem? Será que eu posso ser cancelada? E se esse corte viralizar para alguém que não é minha audiência? E se esse corte for feito de um jeito que pode distorcer o que eu tô falando, tudo mais. E aí me deu até uma sensação assim estranha, mas eu, depois, né, de muita terapia e também por estudar sobre isso, né, eu utilizei uma estratégia de atenção plena, que é… Eu gentilmente trouxe os meus pensamentos para o momento presente. Então, eu olhei para você, eu olhei para objetos do estúdio, para coisas que estão acontecendo no aqui e agora. Porque essas coisas que eu pensei, é uma pergunta muito boa para a gente fazer.
elas estão acontecendo aqui agora? Não. Não. Então, eu só tenho controle sobre isso. Mas assim, por exemplo, eu entendo o seu lado, porque realmente a gente vê por aí. É às uma vezes, verdade. É uma verdade. Uhum, Tem cortes deturpados, tem gente que não age com boa fé, age com má fé. Tem entrevistador que só quer ferrar com o convidado, não é todo mundo que quer acolher, fazer o convidado. Eu gosto de fazer com que os meus convidados se sintam bem, confortáveis, né? Então, assim, mas tem pessoas que não, tem podcasts que não, entendeu? Então, faz sentido ter esse pensamento. Não faz sentido? Sim, Só que a gente total. não pode deixar ele nos dominar. E pra mim, o que eu penso, na verdade, o mais difícil é buscar esse equilíbrio entre A e B. Como buscar esse equilíbrio? Excelente, Isa. Tem uma coisa, assim, que a gente aprende, né? Quando a gente faz terapia, quando a gente estuda sobre isso também, que eu acho que pode parecer simples, mas que muda o jogo, que é diferenciar possibilidade de probabilidade. O que acontece é quando a gente está com essa lente da ansiedade, não só da ansiedade, né? A gente pode ter essa lente por outras questões, a gente pode entrar depois, assim, sobre o nosso sistema de crenças e tal. Mas quando a gente está com essa lente, a gente tende a acreditar que isso é altamente provável. Então, sei lá, é possível que isso aconteça? Total. Eu tenho várias evidências que isso é verdade, porque a gente vê, a gente acompanha na internet, né? Isso que você falou faz muito sentido. Isso muitas vezes é uma estratégia, né? Não era para ser, mas é. Enfim, então é possível. Agora, o quão provável é que isso aconteça? Então, vou dar um exemplo. Obviamente, né, depois que eu conheci a Isa, ela fez o convite, eu fui olhar. Dá uma olhada, né? Quem é a Isa? E aí, né, eu já tenho evidências que contrariam isso, porque eu ouvi que ela é super cuidadosa com os convidados. Que a intenção dela é realmente levar esse conhecimento, essas reflexões para as pessoas. Então, eu tenho algumas evidências que contrariam esse pensamento. É possível que isso aconteça? Às vezes até sem intenção, né? Pode acontecer, mas o problema é que a gente considera que é 100% provável. Então, uma boa pergunta é possível? Sim. Quão possível isso é? 100% possível. Uma vez aconteceu, é possível, né? Agora, o quão provável isso é? Nem quando a gente pensa num acidente aéreo. É possível? Sim. Mas o quão provável é? E a gente não para ver essa probabilidade. A gente já… É possível? É possível. Então, eu não quero, eu vou fugir disso. E aí, no final, a gente perde muito, né? Porque… Sei lá, pra mim, lembra que eu falei que é um valor importante tá aqui? Sim, com certeza. E eu vou abrir mão de um valor importante, que é compartilhar conhecimento. Exatamente. Outros exemplos, assim, pessoas que têm medo de andar de avião, né? É possível o avião cair? É possível, né? Super. Mas qual que é a probabilidade, né, disso? Aí eu vi uma pesquisa esses dias que é muito mais fácil um cachorro te atacar na rua e você falecer por conta disso, do que você andar de avião e o avião cair, né? Então, quando você, realmente, quando você sai da ignorância e busca o conhecimento, te liberta, né? E aí, o que dificulta quem tem um quadro de ansiedade é que como ela tem esse pensamento, e isso pode já disparar, né? Porque o nosso cérebro, ele quer proteger a gente, lembra? Então, ele não vai ficar assim, será que isso só é uma cobra? Será que isso é um pano? Será que isso… Ele vai falar, corra, que é a luta. Fuja daí, né? Fuja daí. Fuja daí, eu vou fugir daí. O congelamento é quando a pessoa, ela paralisa mesmo, né? E a luta, né? É quando ela quer lutar contra aquilo, né? Então, a gente não pode lutar com o leão, né? Acho que a gente vai sair perdendo. Mas se você estiver de frente com o leão, você vai tentar lutar, porque, sei lá, vai que dá certo, vai que você consegue se salvar. O problema é que a gente quer lutar contra coisas que a gente não tem controle. E aí é que o ponto que aumenta o sofrimento, né? Não é que isso gera sofrimento, isso intensifica. A gente vai transformar a dor, que é inevitável, no sofrimento. Por isso que tem uma frase que no início eu bem questionava, que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu sou muito, às vezes, cética com as coisas. Acho que é por isso que eu escolhi um pouco do meio acadêmico, da ciência também, né? Tipo, como assim é inevitável? E como é opcional, né? Mas é opcional no sentido de que a gente já vai vivenciar aquela dor. E aí, quando eu começo a reagir à ansiedade ou reagir aos meus pensamentos com algumas estratégias que vão piorar o sofrimento.
Então, eu vou sentir aquilo, é super desconfortável. E aí, eu abro mão, né, de estar com uma pessoa, de buscar um relacionamento. Eu abro mão de me expor a uma situação profissional que pode me trazer, né, resultados ou que é um valor importante para mim. É óbvio, né, Isa, que não é tão simples assim, né? Tipo, entendi isso e mudou. Porque como isso vem, o corpo reage. E aí, a pessoa tem uma confirmação de que aquilo é perigoso de alguma forma, né? Tipo, meu coração acelerou, né? E ela tem uma distorção cognitiva ali, que a gente chama, né? Que ela acaba racionalizando. Tipo, se eu tô sentindo isso, então isso é real, né? E ela pode também ter comportamentos que vão confirmar isso. Então, por exemplo, digamos que eu desmarcasse aqui o podcast ou terminasse aqui e falasse, Isa, olha, acho que eu não fui bem, vamos encerrar aqui, não quero que essa gravação saia e tal. E eu tivesse um pensamento de que isso ia acontecer, eu ia ser cancelada, não. Como o podcast não iria ao ar, isso ia ser uma verdade. Agora, sei lá, vamos supor que alguém vá lá e fale alguma coisa. Não é bem assim, não. Mas eu consigo ver que, assim, eu, sei lá, tive uma crise de choro ali, fiquei meia hora desorientada, mas passou. Ontem aconteceu isso comigo, né? Tava até comentando com a Manu que trabalha comigo. Que eu tenho muitos... uma comunidade muito fiel lá no podcast. E é muito raro de ter algum hate, assim. Muito raro, porque a pessoa que se propõe a ouvir até o final, assim, ela tá... Senão ela nem dá o play, né? Mas, assim, uma pessoa falou assim, você demorou muito para entrar no assunto, alguma coisa nesse sentido. E ela foi, assim, até um pouco grosseira, né? Então, naquele momento, eu fiquei desesperada, assim, meu coração acelerou. Eu, meu Deus, que pavor, né? Só que eu parei, aí eu abri o comentário e eu vi que tinham 7 comentários falando, muito obrigada por esse episódio. Eu precisava ouvir isso hoje, né? Então, imagina só se eu tivesse um pensamento de que eu não posso postar porque alguém pode falar isso. É possível que alguém fale? É possível. Não é tão provável, porque o meu público é um público que já me acompanha há muito tempo, é difícil. Mas quando fura a bolha, a gente perde o controle, né? É verdade. Mas assim, é pouco provável. E mesmo que seja provável, vamos lá. Eu morri? Não. Na hora, a gente acha que vai morrer, né? Aí vem aquela frase que você falou. Como que é a frase mesmo? Do sofrimento e da dor? Da dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? A dor é inevitável, o sofrimento... com certeza. O que é sofrer? A gente entender assim, eu consigo lidar com isso, né? Você aprende que você... É difícil, não vou dizer que é legal. Eu tenho até medo de, às vezes, furar a bolha. Meu Deus, se acontecer isso. Às vezes eu vejo as pessoas recebendo hate, eu falo... eu não sei se eu saberia lidar. Passam esses pensamentos na cabeça. Mas, por um outro lado, assim... Eu penso, mas e se isso acontecer? Amanhã eu vou perder o meu CRP? Eu vou deixar de, sei lá, de ter minha vida, minha família? O sol vai nascer... E a vida vai seguir. Mesmo se o pior... Eu gosto de pensar isso assim também. Mesmo se o pior acontecer, né? Um exercício que eu aprendi foi uma ferramenta que eu aprendi na terapia, né? E se você tá preocupada, né? Você tá lá... O que pode acontecer de pior, super preocupada com uma situação da tua vida. Daí você faz o exercício. Mas e se isso acontecer, né? E aí? Não é o fim do mundo. Exato. Só que quando você evita, você perde a oportunidade de ter acesso a essa informação. De que assim, eu morri, mas passo bem, né? Tipo, eu consigo lidar. E outra coisa, a gente aprende também mecanismos para lidar com isso. Né? Então, sei lá, às vezes pessoas que têm ansiedade social, para elas é pavoroso, assim, sei lá, tá numa praça de alimentação lotada e derrubar o copo do restaurante na bandeja, né? Ela acredita que aquilo vai ser terrível. E eu entendo que faz sentido ela acreditar por todo esse sistema cognitivo, todo esse sistema de crenças. Mas muitas vezes a gente faz exposição com os pacientes de propositalmente, né? Óbvio que a gente faz uma exposição gradual. Às vezes começa pelo imaginário, um passinho de cada vez, gente. Assim, é muito, muito, muito de passinho em passinho, né? Por isso que não façam isso sozinhos, né? Ter esse acompanhamento é importante, né? Mas quando a gente consegue entender que não passou uma zona de pânico, assim, você consegue, deu uma acelerada ali, mas... É muito legal quando você se expõe, porque aí a gente propositalmente cria essa exposição de vamos derrubar e vamos ver o que acontece. Os pensamentos prévios são,
todo mundo é sempre generalizado, né? Todo mundo da pasta de alimentação vai olhar, todo mundo vai rir de mim, eu vou ser ridícula. Aí você derruba, aí sei lá, umas 5 pessoas olham, as outras não estão nem aí porque a gente não é o centro das atenções. Outro olha e ri, mas assim, riu porque achou engraçado, não necessariamente né? Ele não te conhece, ele nem amanhã você nem vai existir mais na vida dessa pessoa. Enfim, aí você aprende que você criou uma nova crença, uma crença mais funcional, de que assim, vai ser ruim, eu não quero sair de casa e derrubar o copo do refrigerante na bandeja, mas se isso acontecer também, não vou morrer por causa disso, eu vou saber lidar, e aí a gente descatastrofiza muito, né? Agora, quando a gente evita aquilo que a gente pensa, a gente só tem aquilo como verdade, você não foi lá testar e checar, né? Exatamente. Nossa, e um exemplo que para muitas pessoas que estão ouvindo é um exemplo que a pessoa pensa, nossa, que besteira, a pessoa leva para isso. Quando ela não tem a empatia de estar na pele do outro, que é uma dor pro outro, né? O outro tem esse mecanismo na cabeça. Sim. Então, por isso que é um ápice derrubar um refrigerante. É porque eu acredito que pra grande maioria é uma situação, assim, da vida, que acontece e seguiu, né? Aconteceu, seguiu, foi. Né? É super importante você falar isso, né? Porque como eu trouxe que a pessoa, ela vê assim. E por mais que pra você assim, não seja uma verdade, pra ela é. Pra ela é. E ela tem justificativas muito plausíveis pra isso. Sim. Não isso é confuso também, né? Para as pessoas que sentem e para as pessoas que convivem. Teve um episódio, assim, que engajou muito, que eu fiz, foi em janeiro, que eu sempre faço uma série de episódios de Janeiro Branco, né? E eu trago para desmistificar alguns termos que as pessoas usam. Nossa, eu tenho toque. Hoje eu tô deprimida. Que é normal, a gente usa, mas para desmistificar isso, né? Em um desses episódios, eu falei sobre o que não dizer para as pessoas, né? E para trazer essa empatia, eu vou te dizer que vai além da empatia, Isa. É uma questão de compaixão. Compaixão, exato. Graças a Deus, a minha família, ao meu jeitinho. Eu sou uma pessoa que tenho compaixão. Tenho compaixão. Isso não é uma coisa que, né, muitas pessoas praticam, infelizmente. Exatamente. E porque ter empatia, às vezes é fácil, né? Mas a compaixão vai além dessa empatia, né? Você entender que, assim, eu uso sempre esse exemplo com os pacientes, né? Imagina você tá num lugar, uma pessoa, ela sofreu um afogamento, né? Em algum momento da vida dela. Quando ela estiver ali na beira da piscina, é como se tivessem 2 eus ali, né? Um racional e um emocional. E a gente tem que ativar a nossa mente sábia. Então, o eu racional vai falar assim, ai, que bobagem, essa piscina é rasa, porque você não consegue, né, entrar, você não tá vendo, sei lá, você tá de boia, enfim. Só que é muito duro para essa pessoa ouvir isso, né? E o eu emocional vai dizer, olha, você pode morrer, isso é muito perigoso, o coração acelera. E essa pessoa fica ali muitas vezes guiada por esses 2 eus, né? E a gente precisa fazer um treino, né? Que numa das abordagens que eu trabalho, que é a terapia comportamental dialética, a gente faz esse treino da mente sábia. A mente sábia, eu brinco que é um adulto saudável que vai virar para esse eu e vai falar assim, tá, eu sei que você tá certo. Realmente, ela não tem como. A água tá batendo no tornozelo, não tem como. Mas você entende que para ela é muito difícil, que talvez a experiência de entrar na piscina para ela não é a mesma que para você. Exato. Porque você não viveu, você não percorreu essas coisas, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente vai pro eu emocional e vai dizer, eu entendo que você passou por isso, que foi muito difícil. Eu entendo que a sua relação com a piscina mudou. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também abrir espaço para racionalizar um pouquinho e pensar nas evidências que a gente tem. Tem a escada aqui para você segurar, tem gente aqui em volta de você, eu tô aqui com você, vamos lá. Você pode sentir medo e ainda assim entrar na piscina se isso foi importante para você. E aí, esse treino de mente sábia, você perguntou daquela hora, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? Esse é um bom caminho também, sabe? Porque quando você sente aquilo tudo no teu corpo e alguém fala assim, isso é bobagem, você fala, como isso é bobagem? Eu tô sentindo isso aqui. Como que isso é bobagem? Bobagem pra você. Pra mim não é. E aí, muitas vezes, a gente tem essa mania, né? De achar que a gente sabe o que é melhor pro outro, né? Exatamente. E você não tá na pele do outro pra saber o que é melhor pro outro, sabe? Às vezes a pessoa chega pra você e fala, você vai se arrepender. Você vai...
como que eu vou me arrepender se você não tá na minha pele, se você não sabe das minhas escolhas, e se eu que tô na direção da minha vida, né? Porque eu aprendi, acho que com uns 21 anos, mais ou menos, assim, na terapia, que foi bem um marco na minha vida, que eu que tô na direção do meu carro, sabe? Sim. Que eu que tô. Não é meu pai, minha mãe ou um namorado que tá dirigindo o carro da minha vida. Eu que estou no volante. Então, as minhas escolhas pertencem a mim. Então não tem como você falar pra mim que você vai se arrepender de determinada ação. Porque eu sei o que eu tô escolhendo nesse momento, né? E se nesse momento faz sentido, por que eu vou me arrepender? E assim, a gente vai tomar decisões com os recursos que a gente tem naquele momento. Que a gente tem, exatamente. Né? E depois, eu podia ter feito isso. Ok, mas você tinha essas informações lá atrás, assim, eu costumo usar até na minha própria vida, assim, de que a gente vai fazer, Isa, o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode não é o mais incrível, não necessariamente, né? Pode em algum momento ser, mas na maioria das vezes o melhor que a gente pode é o melhor que a gente pode. Mais do que o melhor que eu posso, eu não vou fazer. Exatamente, é o melhor que a gente pode. E o arrependimento é muito no sentido de… Quando você olha pra situação e você fala, isso aqui… não faz sentido, né? Não faz sentido. É isso que é o arrependimento? O arrependimento, a gente vai olhar para aquilo e vai talvez pensar, poxa, eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Isso é uma verdade, né? Se a gente pudesse, né? A gente não pode voltar no tempo, talvez eu não faria daquele jeito, porque hoje eu tenho informações… Outros recursos, né? Que eu não tinha, né? Depois que você viu o filme… Fica fácil você dizer, né? O que deveria acontecer. Ele não deveria ter ido naquela festa, né? Pô, mas você já viu que o final da história, né? E quando a gente, né, não tem autocompaixão, né? Quando a gente tem um sistema de criticidade, assim, um autocriticismo muito elevado, muitas vezes a gente leva esse arrependimento para um lugar de ruminação. Que a ruminação é como se fosse uma preocupação, só que para o passado, a pessoa fica remoendo aquilo, sabe? Remoendo aquilo e ela não consegue entender que ficar amarrado àquilo não vai levar ela para os lugares que ela quer ir, para a vida que ela quer construir. Óbvio que não é fácil, né? Ninguém gosta de errar, né, gente? Não, ninguém gosta de errar. Mas você não precisa também abraçar esse erro e ir pro resto da vida. Exatamente. Não, e um grande aprendizado que eu tive agora, nesse episódio do Sacodecast, é sobre a questão do equilíbrio com a ansiedade, sabe? Porque… Eu te perguntei como equilibrar, e aí você me trouxe, né? A probabilidade da evidência, é isso? Então, o quanto que isso é possível uma verdade. E provável, né? Então, assim, eu imagino… Eu sou visual também, né? Então, 2 gráficos, assim, a evidência. O quanto que isso é realidade, né? Por exemplo, exemplo, uma pessoa tranca a porta da casa… Porque ela pensa, não, pode entrar ladrão. Aí, toda vez que ela vai trancar a porta, ela pensa isso. Assim… Então, fazendo o exercício, a probabilidade disso acontecer… Sim. Pode entrar um ladrão. Muito pode entrar. Sim, é muito possível que aconteça. Então, você tem que ir lá trancar a porta. Sim. Só que, qual que é a probabilidade? Dependendo se você mora num lugar que é um lugar seguro, um condomínio, por exemplo… Vai entrar. Quanto tempo você mora lá? Ali, exatamente. Quantas vezes você dormiu e quantas vezes isso aconteceu? Então, se a pessoa toda vez vai trancar pensando… E se o pensamento for um pensamento bem fixo, assim, vai entrar ladrão, vai entrar ladrão, eu vou trancar. Ela já começa a se desesperar. Sim. Ela já começa… Aí ela pode… E aí, que eu falo assim, né? Eu né, com o meu linguajar mais jovem… é uma brisa errada, entendeu? Uma brisa errada. A pessoa já tá entrando numa noia. Que daí ela pensa, não, agora pode ser pela janela. Aí a pessoa começa… A pessoa começa a fazer a transformar uma situação que é pequena em algo… gigante, com uma preocupação excessiva. Então, essa pessoa que fica muito preocupada com algo que não precisa se preocupar tanto, né? Ela vai ficar uma pessoa muito mais estressada, muito mais pesada, muito mais… Não vai viver tão bem. Né? E o que causa muito sofrimento, isso que você trouxe um exemplo muito bom, é que ela passa a desenvolver uma hipervigilância. E aí… Por exemplo, sabe aquela história do carro vermelho? Você quer comprar um carro vermelho, você começa a ver carros vermelhos na rua. Você começa a ver carros vermelhos. Não tem mais carro vermelho por isso, mas você coloca o teu viés atencional para isso. E quando esse viés atencional de ameaça está acontecendo, ela pode assistir um noticiário e vai, obviamente, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então isso pra gente é uma constante.
Então, isso vai acontecer, né? Mas imagina, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, que ajuda a flexibilizar também. E se não acontecer, né? Quanto te custou isso? O que você deixou de viver, de fazer, né? Teve um episódio que eu gravei sobre ansiedade com uma psicóloga também, que ela sofre de transtorno de ansiedade generalizado, TAG. E ela compartilhou uma coisa muito bonita, que ela disse que a ansiedade dela não controlada, no sentido não de controle, de fazer terapia, de entender sobre a ansiedade, impedia que ela vivesse muitos dos valores de vida dela. Então, ela falou, por exemplo, ela tem um filho. Viajar era sempre uma questão, era sempre uma função, tudo era pesado. Tá no parquinho com o filho, sempre guiada pelos pensamentos catastróficos que são possíveis. Tipo, óbvio, a criança pode se machucar no parquinho, pode ser fatal. Lógico, se você for pesquisar, você vai encontrar evidências disso. Mas o quão provável isso é, né? Será até que variáveis você pode tentar controlar, que são possíveis de serem controladas, né? Eu evito andar em alguns lugares à noite, né? Porque eu sei não que correr tantos aumenta riscos, a probabilidade exatamente, de acontecer. Reduzir os riscos. Então, a gente tem que ter essa noção, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viver também. Tem um monte de coisas que a gente quer viver, uma vida que a gente quer construir, coisas muito significativas, né? E o relato dela foi muito bonito de que como tudo era muito pesado, muito difícil. E eu entendo, e é óbvio que era. Porque imagina você, se eu fosse sentar aqui nesse sofá e eu pensasse assim, eu vou ser cancelada. Imagina como seria gravar esse episódio se eu tivesse essa certeza. Essa crença na sua cabeça, né? O que, assim, e pode ser, e acontece, desse pensamento ficar ali, isso atrapalhar a minha fala, isso atrapalhar o meu raciocínio. E aí pode gerar o que a gente chama de uma profecia autorrealizadora. Que sei lá, eu tô aqui, aí eu começo a ficar extremamente ansiosa, aí eu começo a não conseguir raciocinar muito bem, porque eu vou estar com a minha mente totalmente ocupada, eu não vou prestar atenção no que você está falando, porque eu vou estar focada nos alertas, né, as histórias que a minha mente está me contando, e aí, de repente, eu posso não ir tão bem aqui. E aí, talvez eu acabe, sei lá, alguém fale, ai, nossa, nada a ver você trazer essa pessoa, acho que não agregou em nada, E isso, eu falo, tá vendo? Viu? Eu não falei que era perigoso estar lá? Tá aí, ó. Uhum. Aí a gente vai gerando essas confirmações. Então, no caso dessa menina que ela compartilha lá no podcast, né? O quanto que ela veio gerando... Porque o ansioso, ele nunca vai achar que não aconteceu porque não ia acontecer mesmo. Sabe? Que tinha lá, tava marcado, não. Com você não ia acontecer isso hoje, não. Uhum. Ele sempre acredita que foram as estratégias que ele utilizou que evitaram aquele desfecho negativo. E ele passa a viver guiado por essas estratégias. Então, se eu não venho no podcast, obviamente, eu nunca serei cancelada, né? Qual a chance de eu ser cancelada? Mas eu não estou considerando que eu tenho um podcast, né? Que eu tenho muita chance, mas imagina que eu nunca tivesse participado de um podcast e eu tô aqui, se eu não venho, a certeza de 100% que eu não serei cancelada. Eu entendi. A pessoa faz esse caminho de evitar, né? Evitar. E aí vão consolidando essas crenças, essas verdades, né? Então, você vai alimentando elas, né? Uma dica muito boa que a gente começa a aprender logo no início da terapia é: pensamentos não são fatos. Eles são hipóteses a serem identificadas e testadas. Então, e a gente não faz isso com pensamento positivo, né? Tipo, ai, nossa, eu vou ter um episódio incrível, então vai ser verdade, porque eu tive esse pensamento, né? Então, o contrário, a gente pensa diferente, né? Então, parar, não é que isso não pode acontecer, é parar, porque muitas vezes a gente pensa que é 100% provável. E aí, isso afeta o nosso comportamento, as nossas emoções. Agora, se eu paro e falo, ok, pode ser que aconteça, mas quais são as evidências que eu tenho que isso vai acontecer? Eu brinco com os pacientes, às vezes, eu falo, imagina que você está indo numa delegacia e você foi fazer uma denúncia. E aí, a pessoa lá que te atendeu vai falar, tá bom, me prova. Que você vai falar, não tenho, assim, uma prova. Tipo, é uma coisa que eu acho, eu sinto, né? Não tô dizendo pra gente ignorar a nossa intuição, não é isso. Mas é a gente tentar trabalhar em cima de fatos, racionalizando num nível saudável. E o nível saudável pode ser que alguém entre na minha casa? Pode. Se eu pesquisar aqui,
Se eu ligar a televisão, talvez apareça isso. E aí, eu tava falando do viés, a gente passa a ficar, do carro vermelho, a gente passa a ficar enviesado com aquilo. A gente vai ver mais coisas que confirmam a nossa crença do que coisas que desconfirmam a nossa crença. Exatamente. É como se você colocasse um óculos, né? Que é uma lente. E aí você olha o mundo daquela forma. Não é que o mundo é o seu olhar para o mundo, E as suas atitudes, os seus comportamentos, seja as estratégias que você usa para lidar com aquilo, seja a sua esquiva, né? Você começa a evitar e tal, e vai confirmando isso. Seja porque você pode ter um comportamento, por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem muito receio em socializar, e aí ela vai para um jantar, ela até aceita ir, mas ela vai ficar o tempo todo lá no celular, vai sentar de um jeito... né, lá no canto. E se ela tem uma crença, podem pensar que eu sou esquisita, podem pensar que eu sou antipática, talvez as pessoas pensem mesmo, né? E, obviamente, ela tá ali num sofrimento, né? Ela tá ali, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Mas esse comportamento pode gerar essa confirmação. E se ela não vai também, nunca, ela também não tem como desconfirmar isso. Então, acaba que isso é cíclico, né? E aí, a tendência é de ir aumentando, de ir escalando, né? Por isso que é muito importante, eu sempre falo isso no podcast, de a gente ouvir isso. Não é para todo mundo se diagnosticar, não é o nosso objetivo aqui, né? Eu até sugiro que vocês não façam Exatamente. isso. Mas, assim, eu sempre uso uma regra de ouro, que é... Cara, tá difícil, tá sofrendo muito, tá muito difícil... de buscar ajuda, sabe? Então, óbvio, nem todo mundo pode fazer uma psicoterapia particular, né? É uma realidade que não vai, infelizmente, nem todo mundo vai poder ter acesso. Mas eu gosto sempre de lembrar de outros meios que a pessoa pode buscar, né? Então, nos postos de saúde, clínicas da família. Uma coisa que as pessoas não sabem é cursos de pós-graduação, de faculdade de psicologia, tem clínicas, escolas que têm atendimento. Então, é você buscar estratégias, né? E muita gente não sabe. E eu vou dizer, antes de eu ser psicóloga, eu vou confessar uma coisa para você. Eu não sabia muito bem o que o psicólogo fazia. Não sabia. Eu não sabia o que era fazer terapia. Eu não sabia que não era normal algumas coisas. E ninguém tem obrigação de saber, né? A gente tem 1000 coisas para saber da vida e a gente não vai saber. Claro, claro. Mas é importante entender que muitas vezes a gente naturaliza, sabe? Coisas, até porque alguns transtornos, eles têm alto nível de herdabilidade. Então, você convive muitas vezes com cuidadores, né, que já têm esse funcionamento. Então, você aprende tanto pelos modelos, pela a crença sobre o mundo ser perigoso, né? Tipo, talvez você crie uma visão do mundo ser mais perigoso do que ele é. E o próprio fator, né, genético mesmo, a herdabilidade. Então, você vai vendo que, às vezes, numa casa, uma família, todo mundo funciona daquele jeito, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho TDAH, o meu filho tem TDAH. E assim, obviamente, eu vejo, assim, meu pai, com certeza, ele só não recebeu o diagnóstico. E o quanto que a gente normaliza coisas que não são normais. E a gente entender que isso não é normal, sei lá, uma casa ser caótica. Não é normal isso. Isso é um sofrimento. Mas a gente passa a naturalizar isso, sabe? E o mundo, muitas vezes, também ajuda nesse sentido. De, que bobagem, é falta de Deus, vai lavar uma louça que melhora, sabe? É só você pensar positivo e ir, sabe? Você é muito negativo. É muito raso, né, isso? É muito raso. É muito raso, porque cada pessoa é uma pessoa, com vivências, experiências. E a maneira que a pessoa pensa, como ela processa as informações, como ela enxerga o mundo. E ela começa a se achar, assim, inadequada, ela começa a se achar fraca. Porque fala, né? Tipo, sei lá... Eu deveria estar saindo de casa, eu deveria estar fazendo coisa, eu não tô, eu sou frouxa, eu sou fraca. E isso vai reforçando cada vez mais. Fico com dó de uma pessoa, se uma pessoa falar assim, não dá dó, da pessoa fica, se sentir assim. Porque ela se sente errada, ela se sente inadequada. E aí isso só reforça, né, esse isolamento, esse sofrimento. E aí, nesse episódio, eu até falo, assim, né, o quanto que... Porque é difícil também. Eu vejo... Minhas amigas, às vezes, falam... fulano tá com crise de ansiedade, fulano tá deprimido, eu não sei muito o que fazer. Eu fico lá enchendo o saco pra pessoa sair de casa, e que também não é legal, né? Eu não sei o que dizer. Eu sempre falo, assim...
demonstra que você tá ali. Respeita o espaço dessa pessoa e fala, ó, eu tô aqui. Nem que seja só pra gente ficar quietinho aqui, você deitar no meu colo, vou te dar um abraço, se você quiser falar, você fala, mas eu tô aqui. Eu não tô aqui para ser mais uma demanda, sabe? Eu já passei por alguns episódios de burnout ao longo da vida e às vezes, eu não queria falar que eu tava mal, né? E eu já era psicóloga. Porque as pessoas, elas ficam querendo consertar aquilo, sabe? Eu falo, meu Deus, eu já tô com as minhas demandas, eu ainda tenho que ser... Uma amiga vai ser mais uma demanda para mim, porque ela vai chegar aqui em casa, ela vai ficar me dando conselho, vai dizer o que eu tenho que fazer, vai ficar tentando... E eu, só vai encher o saco, né? Vai encher um pouco mais. Tô bem. Exatamente. Tô cansada, né? As pessoas acabam não... Mas eu entendo também que às vezes é difícil, a gente às vezes quer colocar a pessoa num potinho, né? A gente fala, mas não sei como. Então, assim, às vezes falo, olha, eu tô aqui, o que você precisa? Pergunta pra pessoa. Às vezes, sei lá, se alguém me perguntasse nesse momento que eu preciso, eu ia falar, eu só tô precisando ficar quietinha. Sei lá, comendo uma coisinha gostosa, em casa, quietinha, assistindo uma coisa legal. Talvez a pessoa pudesse falar, tá bom, vou ficar quietinho com você. Ou você quer que eu fique aqui? Se quiser, a gente fica aqui. Ou se não, tá tudo bem, eu vou te dar teu espaço. Mas dá um espaço com segurança, né? Não um espaço tipo, tá... Sim. Um espaço... E às vezes também, quando a gente tá passando por momentos assim, a gente perguntar pra si mesma, né? O que eu quero fazer agora? O que eu preciso? O que eu preciso, né? O que eu preciso? O que eu tô afim. Porque às vezes você tá muito cansado, fazendo um monte de coisa. Aí você pensa, o que eu preciso? Aí você pensa que você tá triste. Mas aí você pensa, o que eu preciso? Às vezes você fala, só preciso dormir. Um banho. Um banho quente e dormir. Às vezes eu tô cansada, por isso que eu tô estressada, por isso que eu tô triste, por isso que eu tô... É sono. É autoconhecimento, não né? é? Isso é fantástico. Isso é fantástico. De entender, assim, esses dias mesmo eu tava muito estressada com uma situação de trabalho. E aí, eu não queria falar sobre aquilo. E aí, eu me perguntei o que eu quero. Eu falei, eu só quero um banho, ficar quietinha, só isso. E aí, o meu marido, tá bem? Eu falei, eu só quero ficar quietinha. Aí ele, então, tá tudo bem. E aí, eu dormi e no dia seguinte, eu já tava bem. Exatamente. Porque às vezes você tá tão cansado que gasta energia até explicar pro outro. E se o outro falar alguma coisa que vai te ofender ainda? Que não vai ajudar ainda? Vai falar, também, né? Você trabalha tanto. Aí só vai piorar. Só vai piorar, que é melhor. Na dúvida, perguntem. O que a pessoa precisa? Exatamente, na dúvida, perguntem. Pra finalizar essa parte de ansiedade, né? Eu falei de um exemplo que a pessoa é muito preocupada, mas agora um outro exemplo da pessoa que é muito tranquilona. A pessoa que é aqui, ó, de boa, de boa. Por exemplo, conheço uma pessoa que passou 10 anos, 9 anos na faculdade e ela não conseguia concluir a faculdade. Mas não é porque não via isso como um problema. Não via como um problema, não era dificuldade cognitiva. A pessoa ia lá, vou parar aqui, volto ali, vou indo. 10 anos e não fechava esse ciclo da facu. E você vê que na vida da pessoa, ela é tão de boa, mas tão de boa que, tipo, sabe? A filha tem uma prova. Aí a filha tem uma prova em dezembro, tá? E tem um casamento nesse mesmo dia. Filha, é a prova do vestibular, tá? Não é qualquer prova. Não precisa fazer o vestibular, vamos pro casamento. Entendi. E assim, você vê que é um padrão na vida dela. Isso é tão desafiador, Isa, porque a gente precisa diferenciar o que não é importante para aquela pessoa. Eu, por um momento, na maturidade, me ajudou muito nisso. Eu tenho uma rigidez, assim, para as coisas, de eu achar que, assim, como assim? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalho desde os 15 anos de idade, saí de casa com 17 anos para morar sozinha. Então, eu sempre, meus corres, né? E aí, trabalhar, para mim, é um valor muito importante, que, inclusive, tão importante que eu me passei nele em alguns momentos da vida. Isso também não foi legal. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade de lidar, por exemplo, no ambiente de trabalho. Sei lá, como assim essa pessoa não vai ficar depois do horário para fazer tal coisa, sabe? Eu achava assim que o meu sarrafo era tão alto nesse sentido que eu achava que todo mundo tinha que pensar desse jeito. E foi um aprendizado muito importante, assim, né? De entender que, assim, cara, né? Da pessoa falar, não, porque eu quero ir embora no meu horário e tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? E por muito tempo eu fui muito imatura nesse sentido. Então, tem o lado de, será que pra você aquilo não é uma coisa, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa que quer lavar a louça tem que dormir, a louça tem que estar lavada.
Mas tem pessoas que vão falar, não tô nem aí, né? Não me importo de tomar o café da manhã e tá tudo bagunçado. E os dois estão certos, mas para algumas pessoas é muito difícil adotar essa compreensão do ponto de vista. Sabe aquela analogia do 6 e do 9, né? Tem um número 6 ali de um lado, mas a outra pessoa que está do outro lado, ela tá vendo o 9 e ela tá vendo o 9. Se você for pro outro lado, você vai ver o 9 mesmo. Porque tem coisas que fazem ela pensar assim. Então, tem esse lado da gente entender que talvez as pessoas, né, tenham valores diferentes dos nossos, né? Então, para uns o trabalho vai ser um valor, para outros não, e tá tudo bem. Entender que os dois estão certos. Acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Isso que é né? a compaixão, né? De você se colocar ali no lugar da pessoa. Entender que pra ela isso entender é assim. que é tranquilo pra ela a questão. Uma questão que pra você talvez não, né? E por um outro lado, tem também o que a gente chama, né, de um modo... O nome não é muito bom, mas assim, um modo protetor desligado. Assim, é como se a pessoa, ela tivesse numa fase que a gente chama assim de pré-contemplação. E é quando a pessoa, ela tem um problema, mas ela não identifica que é um problema. Ou porque ela não para analisar como é que aquilo pode afetar ela no médio e longo prazo. Ela pode estar olhando aquilo muito no curto prazo. Sei lá, imagina que você tem uma condição de saúde e você precisa se exercitar. Se você não for hoje para o exercício, não vai acontecer nada com você hoje, né? Então, não tem nenhum problema. Mas ela não consegue pensar, talvez, no médio e longo prazo, de que forma que aquilo pode afetar essa condição de saúde que ela pode ter, que foi prescrito isso, né? Agora, ela pode também, nesse caso, ela pode estar desligada mesmo, assim, não parou para analisar como é que isso afeta ela daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? Mas tem também um mecanismo que a gente pode adotar, que é esse mecanismo do protetor desligado, uma esquiva, tipo, sei lá, a pessoa está com a conta bancária virada, está com um mega problema, ela precisa olhar para esse problema, essa preocupação vai ser funcional, porque ela vai ver, bom, o que eu posso fazer? Vou conversar com o banco, vou pedir ajuda, o que eu vou fazer? Vou arrumar uma renda extra, vou aceitar que isso vai ficar assim mesmo e vou seguindo e vou me ajeito lá na frente. Enfim, ela precisa parar para olhar para aquele problema. Só que quando a gente faz isso, o que acontece, né? Aí a gente sente ansiedade, aí a gente sente um desconforto, uma angústia. E aí o que muitas vezes a gente faz? Desliga esse botãozinho, né? Tipo, não vou desligar aqui. O que acontece com aquele nível de angústia, de ansiedade? Ele vai, né, para um basal ali, você fica bem. Nem quando você tem que dar uma notícia para alguém que você não quer dar e você decide que você vai dar amanhã. Aí na hora o que acontece? Alívio, né? Eu entendi. Mas aí, daqui a pouco, essa conta volta para você, né? Então, pode acontecer também da pessoa entrar nesse funcionamento de querer um alívio imediato ali, jogar isso para o amanhã, mas o amanhã chega, né? E viver eternamente nesse processo de não querer olhar para aquilo, porque até a própria terapia, gente, as pessoas acham que vão sair da terapia muitas vezes assim, né? Leve. Né? Tem dia que acontece, né? Pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, assim, vai colocar a gente num lugar de olhar para esse incômodo. Olhar para esse desconforto. Sim, né? sim. E isso a gente precisa aumentar também a nossa tolerância de lidar com essas emoções. Eu gosto de olhar né? para o desconforto. Ele tem coisas para dizer pra gente, né? Porque eu vejo que todo mundo fala, terapia, porque você tá achando que é só felicidade, a terapia não é um morango, né? Só que, cara, eu gosto de olhar pro meu desconforto. Eu gosto. Porque quando eu olho pra ele, às vezes eu nem sei dele. Aí quando eu descubro, eu falo, caraca, olha esse autoconhecimento de mim, sabe? Então, tipo, eu acho muito legal. E é aquela questão, né? Dor e sofrimento é diferente. Então eu não sofro quando eu descubro desconfortos, porque eu sei que eu posso evoluir. E essa dor, assim, ela faz parte desse processo. Se a gente parar para pensar, as maiores decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, elas não são confortáveis. Até mesmo uma coisa que pode ser, né, caracterizada como positiva. Sei lá, nossa, eu sempre, sei lá, quis trocar de casa, comprar uma casa. Isso vai ter um lado super legal, mas vai ter um lado também desconfortável, né? E às vezes, óbvio, tem situações que a pessoa vive altos níveis de desconforto, né? Tem as questões, problemas sociais, culturais, uma série de coisas. Mas eu não estou falando sobre isso aqui. Estou falando sobre esse sofrimento que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar.
Então, para eu conseguir hoje alcançar muitas pessoas, que é uma missão muito importante para mim, é um valor muito importante, eu tive que ficar 1 ano lá falando sozinha e não foi legal, né? E você foi persistente a gente ali. porque a gente precisa lembrar do quão aquilo é valoroso pra gente, Qual né? que é o propósito daquilo pra você? Eu acho que a persistência nas pessoas é ligada à tua missão e ao teu propósito, não é? Entender. Porque é isso que te motiva. E nem sempre você vai estar motivado, mas se você pensa, pô, eu gosto de fazer isso e eu tenho o meu propósito bem claro, por que eu vou desistir, né? Porque às vezes a gente confunde meta com… Na terapia a gente chama muito de valores de vida, que tem muito a ver com essa ideia de propósito, né? Então, assim, as metas, elas são alcançáveis em algum nível. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo de diferenciar uma meta de um valor. Para mim, é importante compartilhar conhecimento. É um valor muito importante para mim. Aí eu posso colocar uma meta lá. Tipo, eu quero que o meu podcast chegue em tantos número, eu quero que ter tantos pacientes, sei lá. Só que quando eu alcanço essa meta, e aí, né? Os valores, né? Que é um pouco desse senso de propósito, é uma coisa que a gente vai perseguir do resto da nossa vida. Eu vou estar com 80 anos e eu ainda vou querer estar, de alguma forma, impactando a vida de alguém a partir do conhecimento, sabe? Fazendo a diferença de alguma forma. Então, é uma coisa que a gente nunca vai alcançar, né? Então, quando… É difícil, né, a gente identificar isso, né? O que move a gente. Mas tem um exercício que é muito legal, que é assim… Imagina que uma situação muito hipotética, né? Que veio alguém aqui e falou assim, Isa, você perdeu tudo. Tudo. Você perdeu o seu estúdio, você perdeu o seu podcast, você perdeu sua família, você perdeu tudo. Você tá zerada, né? Qual coisa você gostaria de recuperar primeiro e por quê, né? Então, muitas vezes, assim, até alguma coisa que… Às vezes, eu já tive momentos no trabalho que eu não estava feliz no trabalho, não. Eu estava ali pela grana mesmo, enfim. Mas, sei lá, eu talvez respondesse que, eu quero aquele trabalho. Por quê? Porque aquele trabalho que me possibilitou cursar psicologia e colocar em prática as coisas que eu acreditava. Então… e aí, quando você entende o valor, não é que aquele trabalho passa a ser maravilhoso, não. Né? É essa coisa da aceitação. Exato, Mas né? você entende o porquê que você tá ali e para onde você tá indo. Lá dentro de você, o que tá te movendo por estar ali, sabe? O que tá te movendo. Igual aquele filme, né? Daquele cara que ficou isolado numa ilha, com a bola de basquete. Náufrago, exatamente. Ele perdeu tudo, né? E aí, lá, ficou muito claro qual que era a missão dele dentro do trabalho dele. Então, assim, é bem isso. E isso é um exercício… do estoicismo, não é? A gente… Da terapia de aceitação e compromisso, que tem essa base, né? Dessas práticas. Então, a gente vai entender que o que a gente… O nível de sofrimento que a gente tem é tentar lutar contra essas coisas que a gente não pode controlar e viver afastado, que no estoicismo eles chamam de valores, de virtudes, né? E que na terapia de aceitação e compromisso, a gente chama de valores, que é a mesma lógica, né? Inclusive, no livro que eu fiz lá, o podcast, né? O episódio, que é o Manual do Estoicismo, tem um capítulo que é sobre os valores e ele faz essa interseção entre a ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, e o estoicismo. Que esses valores é que vão guiar. E quando a gente se afasta desses valores, é que a gente começa a desenvolver muitas vezes, né? Essa não satisfação de vida, essa sensação de vazio, isso é um preditor, muitas vezes, para o sofrimento e, inclusive, para problemas de saúde mental. Tem um estudo, é um estudo muito importante na saúde mental, é uma revisão sistemática que, né, a nível de evidência, é uma das fontes mais, né, seguras para a gente, e que revisou mais de 55 mil artigos. Assim, só pra você ter uma ideia, a revisão sistemática que eu tô fazendo no mestrado agora, eu revisei 2.600. Só pra você entender o que são. Nossa, 55. uau! O nome chama Projeto Dead Star, assim, né? Da coisa do Star Wars, assim. É uma coisa, muita gente envolvida e tal. E eles fizeram basicamente o seguinte, né? Quem depois tiver interesse é só pesquisar, assim, Projeto Dead Star, Steven Higgs, que é o pesquisador que coordenou todo esse estudo. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram todos os artigos, né, de ensaios clínicos em saúde mental ali,
psicoterapia, vários tipos de psicoterapia. Coisas que não são psicoterapia, mas que poderia ter um benefício terapêutico. Sei lá, yoga, relações com os amigos, enfim. E eles pegaram todos esses estudos e revisaram todos esses estudos. E eles queriam encontrar, assim, o que os estudos, né, que tinham resultados positivos, o que esses estudos tinham em comum, né? Então, eles chegaram lá a uma lista de 10 coisas e depois eles chegaram numa lista mais restrita ali, né, de 3 itens. E olha que interessante, né, de que os estudos que tiveram melhores resultados, todos eles envolviam trabalhar a aceitação, né, desenvolver flexibilidade cognitiva, e também a questão de a conexão com o momento presente, né? A gente estar mais no presente, porque hoje a gente vive muito, né? Assim, ou querendo antecipar coisas do futuro, ou remoendo coisas do passado, ou a gente está querendo acelerar o presente também, né? E aí eles mostraram nesse estudo, assim, o quanto que essa inflexibilidade cognitiva e a não conexão com o presente e a desconexão com valores, que são os 3 itens lá que eles chegaram, estavam associados, quando isso era trabalhado, estavam associados aos melhores resultados de melhora de pessoas com sintomas depressivos, ansiosos, né? E aí, né, concluiu-se ali, isso é um estudo relativamente recente, acho que é de 2023, 2024, né? O quanto que a não aceitação, a desconexão com o presente e a desconexão com os nossos valores, assim, impactam na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental, né? E a gente... tem até no site dele, ele dá até algumas dicas lá. Até gravei um episódio sobre isso, né? De como é que tá, que ele mesmo faz uma pergunta. Como é o nome do episódio? As habilidades psicológicas mais importantes em saúde mental. E aí, eu trouxe essas dicas que ele traz lá no site, né? Eu peguei lá, basicamente, o resumo do artigo no site dele, que ele fez uma versão, assim, para leigos no site, né? Que ele mesmo se pergunta, tá, e aí, né? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida para que eu consiga ter mais saúde mental e qualidade de vida, né? Então, isso é importante, porque no estoicismo traz muito essa ideia, né? Eu tô na fase assim que eu tô na obsessão do estoicismo. Mas essa ideia de que a maior fonte de sofrimento da gente é tentar controlar as coisas que a gente não tem controle, cara. E óbvio que não tem uma chavinha, né, Isa? Então tá, não tenho controle sobre isso, então vou ficar bem. Não, na verdade, a gente vai ficar muito mal. A aceitação deixa a gente mal, ela não deixa, não é uma coisa assim, desenvolvi a aceitação, então ótimo. Não, né, porque, sei lá, isso vale para tudo. Se você tá numa relação que não tá te fazendo bem, sabe, que você tá abrindo mão, às vezes, dos seus valores para estar ali, à medida que você aceita que isso é uma verdade, imagina, isso dói pra caramba. É a fase mais difícil. Mas as coisas, lembra que eu falei? As coisas mais importantes da nossa vida, elas vêm muitas vezes desses lugares. A decisão, por exemplo, para eu estudar psicologia, veio de uma coisa que eu vivi, que eu não sabia que era burnout. Né? E que eu um dia falei, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não aguento mais. Eu trabalhei numa empresa de telefonia, numa área comercial, tinha um cargo gerencial lá e ganhava bem, sabe? Mas tinha dia que eu sentava na cama e eu não queria ir pro trabalho, sabe? De chorar, assim. E o trabalho é um valor importante para mim. Super. Então, olha o nível de sofrimento que isso estava E a gente dedica causando. muitas horas do nosso dia ao trabalho. Sim. Então, se você dedica muito tempo ao trabalho, porque, sei lá, você vai trabalhar 8 horas, às vezes não é só 8 horas, é mais que isso. Pô, é grande parte do seu dia. E aí você tá infeliz nisso, com o que você está fazendo nisso. Óbvio que vai afetar o restante da sua vida. Lógico. E aí é uma decisão difícil, porque trabalhar sempre foi, assim, um valor muito importante pra mim. Lembra? Eu falei que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Lembro, então, que você levava muito a sério isso então, de trabalho. Eu senti que eu não tava conseguindo produzir. Na minha cabeça, era assim, eu tava falhando. Quando, na verdade, eu tava totalmente adoecida. Só que eu não era psicóloga, não tinha acesso a essa informação. Né? E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente tá com algum problema e a gente não tem acesso a essas informações de psicologia, né? Por isso que tem essa missão de ter o seu podcast e fornecer. Porque se as pessoas pegam essas ferramentas e têm esse entendimento, elas vivem mais leve, né? Lógico, total. E aí, assim, eu tenho 44,
E eu me formei com 33, 34. Eu fui fazer psicologia já com 30 anos, né? Eu tinha já feito ADM, consegui aproveitar algumas disciplinas ali, e no último período acelerei bem ali. Então, eu tomei uma decisão de que eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Mas eu sabia também que ia ser um caminho que não ia ser fácil, e não foi, né? Porque o meu filho tinha 2, 3 aninhos. Eu precisava daquele trabalho. Aquele trabalho me adoecia muito, mas ao mesmo tempo eu não podia largar o F, tipo, Sim. vou deixar esse trabalho. Não tinha conta pra Tinha pagar, contas, responsabilidade, exato. enfim. E entender que eu estava construindo uma coisa de médio prazo me ajudou muito a aguentar. Porque a vontade era de todo dia apertar o botão, desistir daquilo ali, sabe? Pô, sair de casa às 6 horas da manhã, chegar em casa às 11 horas da noite. Óbvio, tinha gente que me ajudava, né? Meu marido foi muito parceiro e tal, mas foi muito desafiador. E se eu não tivesse consciência do porquê eu estava tomando aquela decisão, as razões do passado e do futuro, e onde eu estava querendo chegar, e os valores que eu não estava cultivando ali, né? Eu não ia dar conta de continuar aquilo. Então, às vezes, olhar para aceitar que aquele trabalho estava me adoecendo me ajudou a tomar uma decisão que foi de médio prazo, né? Porque não tinha decisão de curto prazo para tomar, porque eu ia trocar 6 por meia dúzia, né? Ah, vou largar tudo, não dava. Ah, vou procurar outro, né? Eu estava muito naquela bolha, daquele lugar, eu ia cair muito em coisas muito semelhantes. Então, não é fácil, né? Sair de uma relação, né? Tomar uma decisão de entrar ou de sair num trabalho, sair de casa, são coisas, se vai ou não ter filhos, são muitas decisões difíceis que a gente precisa tomar, né? E hoje em dia tá tudo express, né? As pessoas querem uma resposta rápida, elas querem tipo, Exatamente. Não dá. E muitas vezes, quando você tá no período, a pessoa que tá com essa dor, né? De estar num trabalho que não gosta, fazendo algo que não gosta, é justamente isso, né? Buscar o porquê que você tá ali, né? E às vezes, o melhor pensamento é, isso vai passar. Isso é um período que eu estou trabalhando nesse lugar. Se você é infeliz com o seu trabalho, você pode pensar que é só um período da tua vida. Você não vai passar a vida inteira ali, né? E aí, isso também é uma força pra você continuar, né? E assim, às vezes as pessoas reduzem muito as coisas, né? Eu vejo, às vezes, na internet umas coisas que eu falo, meu Deus, como essa pessoa tem coragem de falar isso? Ah, larga seu trabalho. Eu falo, gente, as pessoas... não é assim. Sim, não é assim. É como se fosse, né? Líquido, né? Não é toda uma questão. O trabalho envolve dinheiro, envolve o que a pessoa vai fazer da vida dela. As crenças dela, responsabilidades. Não é assim, largue seu trabalho. É entender que, assim, cara, isso não tá me fazendo bem. Eu não quero passar o resto da minha vida nesse lugar. Então, o que eu preciso fazer no curto, médio e longo prazo para que eu consiga, né, tentar mudar essa realidade? Você tem que trilhar uma estratégia, né? Dos próximos passinhos, né? Então, assim... Porque isso também traz esperança, né, Isa? Eu lembro que quando eu, às vezes, entrava nos picos, assim, que eu falava, eu não aguento mais. Aí eu pensava, daqui a X tempo, eu não vou estar precisando mais lidar com isso. Eu preciso disso aqui para... daqui a 2 anos usufruir disso. Então, isso me ajudava a dar umas respiradas, assim, né? Porque a vontade que dá, às vezes, é de jogar tudo pro alto. É de jogar tudo pro alto, né? E mandar todo mundo pro... Brincadeira. Mas dá vontade. Então, assim, é verdade, é jogar tudo pro alto, realmente. E é isso que você falou, como é um processo, você se organiza para essa mudança, para o novo. E você então, entende você que a aceitação vem antes? A aceitação vem antes. A aceitação seria o exemplo que a pessoa tá infeliz no trabalho, ela tá vivendo infeliz, só que ela não tem nem a consciência. A aceitação é a consciência, do tipo, estou infeliz mesmo. Tipo, isso. É isso? Porque a aceitação é você se dar conta daquilo, mas essa palavra aceitação, às vezes, é muito mal interpretada, né? As pessoas acham que é como se, eu tive aceitação, então tudo mudou. Não, pode mudar, mas assim, a aceitação é olhar para esse desconforto. É aplicar essa ideia do estoicismo, assim, do que eu posso e o que eu não posso controlar. E assim, boa parte das coisas, gente, a gente não pode controlar. Algumas a gente até cria ali uma falsa sensação de controle, né? Mas ainda assim... não controla. Não é o suficiente, né? Para que a gente isole todas as variáveis. Mas é entender, assim, de que eu tenho, né, você usou a palavra propósito, mas a gente pode usar valores, assim, eu tenho algo ali que é maior e que eu preciso
me guiar naquela direção. E às vezes, se aproximar do seu valor não precisa ser, uau, uma mudança muito importante, né? Então, sei lá, vamos supor que a pessoa ela tem um valor família, né? Ela, sei lá, às vezes tirar meia hora da semana para perguntar para outra pessoa como ela tá, se interessar pela vida dela, enfim. É uma forma de você cultivar aquele valor dentro das possibilidades que você tem. Óbvio que talvez o mundo ideal seria que você tivesse muito tempo com essa pessoa, mas agora às vezes não dá. Então é a gente entender esses limites, sabe? E a aceitação envolve muito isso. Entender que, vou dar um exemplo. A amizade é um valor muito importante pra mim. Eu sempre fui aquela pessoa sempre rodeada de amigas, sabe? Que assim, pra um lugar eu tinha que enfiar todo mundo no carro, senão não ia. E aí, assim, agora, nesse momento que eu tô terminando o mestrado, envolvida muito no projeto podcast, eu sei que eu não tô sendo a melhor amiga do mundo. Isso me causa sofrimento, eu aceito que isso tá difícil pra mim, e eu tento minimamente fazer o que dá, que não é o ideal. Mas entender que nesse momento a sua prioridade está sendo outra, então se você tá com essa prioridade, não tem como abraçar o mundo, né? A gente não pode abraçar. E aí, a aceitação não é isso parar de me causar sofrimento. É você ter a consciência, o entendimento. Que tá tudo bem eu ficar triste, é tudo bem eu me sentir excluída. Porque não é sua prioridade, né? E que eu vou ter que lidar com isso e que vai ser desconfortável, mas eu vou ter que lidar com isso. Porque eu também abrir mão das outras coisas também vai ser desconfortável, né? Às vezes é o desconforto pelo desconforto. Nem sempre as nossas decisões vão ser tipo, ai meu Deus, eu vou falar Paris, porque é um lugar assim que eu não conheço, eu queria conhecer. Eu vou para Paris ou eu vou para o bairro do lado da minha casa? É fácil, né? Tipo, se eu tiver as duas opções e estiver na minha mão. Agora, normalmente, essas escolhas, elas vão estar muito, assim, ambas envolvem perdas e né, prós e contras. E às vezes a gente vai ter que lidar, tipo, com o ruim ou o pior, muitas vezes, né? Que não é nada fácil. Mas você entende que tentar lutar contra as coisas que a gente não tem controle também não é fácil e torna, muitas vezes, as coisas piores do que elas são, né? Essa é a pegada do estoicismo, trazer esse entendimento, sabe? Eu entendi. Nossa. E isso, por exemplo, a pessoa que não gosta do seu trabalho, ela tem a aceitação. Porque o ideal, ela tem que passar pelo processo da aceitação, certo? Sim, senão ela tem que aceitar isso. Ela toma a decisão de sair dessa condição, né? Senão ela não vai sair dessa condição. Mas ela pode escolher entre sair e ficar, né? Mas o que eu tô pensando, que eu liguei uns pontos aqui… Eu assisti um vídeo no YouTube que tá muito em alta. O vídeo que eu assisti é um treinador e 30 gordos. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Você assistiu? Vídeo. Eu vi uns pedaços, assim, pra entender então, um pouco. Porque apareceu muito nas sessões isso. É? Um treinador e 30 gordos. E aí eu vi os cortes na internet, então eu falei, eu quero assistir esse vídeo inteiro. E eu fui assistir o vídeo inteiro. Tem uma pauta que eles falam lá sobre se aceitar ser gordo. O treinador defende que você não tem que ter esse amor próprio, que você não tem que se aceitar. E aí tem 30 gordos, mas é um gordo por vez que senta ali na frente dele. E aí a pessoa que tá na frente dele defende, né, o pensamento diferente do dele, que você tem que se aceitar. Então as pessoas chegam falando, eu me amo. Mas eu me amo e isso não vai fazer com que eu, né, não queira mudar, por exemplo. Eu posso querer emagrecer ou não. Então, o ideal é as pessoas sempre se aceitarem como são. Isso é um tema bem delicado, assim, né? Porque tem muitas questões ali que falta uma compreensão, sabe, Isa? As pessoas, elas… Ele fala que ser gordo é uma decisão. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Existem muitas condições, né? Desde condições orgânicas e condições de saúde mental. A gente tem um capítulo inteiro no DSM, que é o Manual, né, de Saúde Mental, que vai trazer a questão dos transtornos alimentares, né? Então, são os transtornos que são mais desafiadores, inclusive na prática clínica, né? Que envolvem distorções de imagem, em relação ao peso, ao corpo, à forma. Então, ali, assim, eu não vi o vídeo todo, né? Mas eu percebi que houve uma redução, assim, sabe? Um reducionismo de uma série de fatores, do que eu vi, assim, de que
eu pensei, nossa, mas essa pessoa não tem... Não que isso seja um julgamento, tá? Sim, sim. É uma ignorância no sentido do não saber mesmo, né? Porque aí, sei lá, se a pessoa não sabe ainda... Se ela sabe, ela segue naquele caminho, é uma decisão dela também, né? Mas no sentido de entender que são muitas variáveis, variáveis culturais, sociais, questões metabólicas, questões de ambiente, e que tornam as coisas muito desafiadoras, né? Então, óbvio, existem condições que vão envolver a saúde física e que requer uma necessidade de uma mudança de estilo de vida, né? Mas o que tem acontecido e que piora o sofrimento dessas pessoas é a imposição. De você tem que... Assim, gente, ninguém tem que nada. Vamos começar por aí, né? Então, a gente entender que... porque julgar, né? A gente julga, mas... É aquilo que a gente falou o episódio todo, né? De estar lá do outro lado. Será que se eu tivesse com aquelas mesmas condições, então eu tivesse nascido com aquela genética, que eu tivesse naquele ambiente, com as dores que eu vivenciei ali, pode ser uma coisa que para outra pessoa de fora, pode ser, é só você tomar uma decisão e ir para academia. Para mim é muito fácil pensar isso, porque é uma coisa que para mim eu não tenho problema com isso. Eu acordo e vou. Mas eu entendo que não foi sempre assim. E eu entendo que para algumas pessoas pode parecer um passo, assim, que é pequeno, mas é um passo muito grande, sabe? Sim, para alguns vai ser muito difícil. Exato. Vai ser muito difícil. Mas aí o treinador, ele fala, né? Ele fala, vai ser mais difícil pra você mesmo, mas você pode. Mas esse você pode é que eu acho meio tóxico, sabe? Tipo, como se fosse, é só querer, é força de vontade. E não é por esse caminho, não é por esse caminho, não é mesmo. Não é, é muito sofrimento. É muito gente. sofrimento, Muito. exatamente. Sabe, assim, pesquisem um pouco mais sobre compulsão alimentar, sobre anorexia, bulimia, sobre outros... Gente... É muito sofrimento. É um transtorno mental, né? E que isso impacta a vida de muitas pessoas, sabe? E aí, óbvio que a gente pode mudar, mas existe uma necessidade da pessoa entender qual é a realidade dessa pessoa, né? Porque, sei lá, às vezes uma pessoa que... vou ser bem direta aqui. Para mim, eu moro num condomínio que tem academia, eu desço uma boa academia. É muito tranquilo acordar às 6 horas da manhã para academia, mas... Não foi sempre assim, né? Essa fase que eu falei que eu acordava às 6 horas da manhã e estudava até 10h40 da noite, era impossível ir para academia, né? Eu sentia raiva das pessoas que iam, porque eu falava, eu não tenho como, eu tenho um filho pequeno, eu trabalho, eu estudo, enfim. E aí, às vezes, isso é uma coisa, assim, que eu busco muito trazer nos episódios, né? Essa coisa da internet... Porque a gente é muito influenciado, né? Então, sei lá, a gente vê pessoas... Só que a gente não... Engraçado isso, né? Porque eu também caio, às vezes. Às vezes eu vejo, sei lá, eu tenho 44. Eu vejo uma menina de 20 e poucos anos que tem uma vida muito diferente da minha. Nananã, aí eu fico me culpando porque eu não tô, sei lá, fazendo cardio. Aí eu penso e falo... Cara, mas ela tem X anos, ela tem uma realidade Y. Ela só mostra uma parte. De repente, ela até... Desligou o celular ali, nem terminou o cardio. Correu um pouco, parou, né? Você não sabe que a pessoa... Ou ela pode ter corrido meia hora, mas ela pode ter feito 5 minutos, se gravou, né? Às vezes aquele dia sabe. Ela correu bem, mas não é assim todo dia. Exato. Às vezes ela tá um mês sem correr. Naquele dia ela foi e você tá indo 2, 3 vezes na academia. E tô achando pouco. Então, a gente cai muito, sabe? E aí, a gente vai criando uma série de regras para as coisas que não são bem assim, sabe? E é muito legal a gente ter essa compreensão de... Tá, será que... Vamos tentar pensar do outro lado. Será que é só isso? Será que é só querer mesmo? Que você vai tomar uma decisão? Não é só querer. Se fosse, era fácil, né? Se fosse, era fácil, né? Mas aí eu fico pensando disso, né? Às vezes eu vejo, até no meu meio, eu dou treinamento para outras psis, supervisão. Aí, às vezes, elas falam assim, caramba, você consegue viajar a trabalho? Não. Eu falo, sim, porque o meu filho tem 17 anos, você tem um bebê, você tem um filho pequeno, você talvez não tenha, né, uma rede de apoio. Por muito tempo eu não tinha, assim, minha rede de apoio era eu e meu marido. Então, a minha mãe não colaborou muito nesse processo, enfim. Então, a gente às vezes esquece de olhar o todo, sabe? E eu acho que, trazendo para a questão do vídeo, assim, eu acho que reduziu muito a uma faceta da história e não a
ao todo, assim, né? O que a gente podia entender. Eu acho que vale debruçar sobre o assunto. Vale. E para isso a gente tem que estar com a cabeça aberta também. E muitas vezes as pessoas são muito ali, né? Sim. Só aquela verdade que é verdadeira. A gente entrou nessa pauta de internet, mas eu quero falar um pouco sobre lutos, Bora. tá? Então, o que diferencia quem transforma um fim em recomeço de quem fica preso na dor? Uhum. Acho que casa com tudo que a gente falou aqui sobre aceitação, né? E muitas vezes essa decisão de ficar ou sair, aqui a gente está falando de relações, mas vale para outras coisas na vida também. Sim, com certeza. Né? Mas essa decisão, ela pode ser muito, né, influenciada por uma série de crenças que a gente tem, né? Então, vou pegar um exemplo, tanto uma pessoa pode não querer sair de uma relação porque ela tem uma crença de que ela nunca vai ser feliz sem aquela pessoa, de que ela nunca vai encontrar alguém tão interessante, ou que ela não vai saber lidar com a solitude. E isso pode fazer com que ela se mantenha numa relação, às vezes postergue um término, às vezes uma relação que já acabou há muito tempo, né? Mas que não foi oficializado isso, né? E muitas vezes ela pode não conseguir sair, porque é difícil mesmo, né? Por conta disso. E por um outro lado também, e a gente... O recomeço também pode influenciar muito, né? Então, pode haver uma generalização, né? De que, como eu tive naquela relação e aconteceu, sei lá, uma traição, aconteceu uma divergência ali de perspectiva, né? Isso vai acontecer de novo, né? E ela acabar não se permitindo viver coisas novas, experimentar novas coisas, né? Então, de fato, não é uma decisão fácil, porque a gente não tem como saber o final do filme, né? Às vezes, eu tenho uns pensamentos meio doidos, assim, que eu falo. Eu conheci, por exemplo, meu marido num forró, e eu fico assim, se eu não tivesse ido naquele forró, o que poderia ter acontecido? Será que eu teria conhecido alguém mais legal? Ou será que eu não teria conhecido ninguém tão legal? A gente nunca vai saber, né? Nunca vai saber. E aí, a gente tem que... É um grande mistério mesmo. Ou será que você teria conhecido ele de qualquer forma? Outro jeito. De outro jeito. E seria ele que estava escrito, né? Não sei. E aí, assim, se a gente for pensar por isso, assim, meu Deus, a gente não toma nenhuma decisão na nossa vida, né? E estar ou sair de uma relação requer essa decisão. E muitas vezes, assim, a gente, por questões relacionadas à autoestima, a gente busca alguém para preencher, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga também, ela usa um exemplo que é muito bom, vou pegar emprestado, né? Como se a nossa autoestima fosse um pote, né? Então, imagina esse copo aqui. E ele tá vazio, se eu for preencher ele aqui com alguém, quando esse alguém vai embora, o que sobra aqui? Nada, né? Então, óbvio, não dá pra gente ignorar o fato de que escolher alguém para se relacionar, né, se manter nessa relação, vai, né? Não tem como, não sou eu e do outro é separado. Não, a gente vai se misturar sim, né? Mas se eu tenho aqui um pedacinho, né, disso, quando eu perco esse pedacinho, fica tudo funcionando ali minimamente, né? E entender também, gente, isso é muito comum na terapia, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu terminei há X tempo, eu já deveria estar bem, sabe? Essa luta, assim, de que o que é esperado? Uma cobrança de tempo, né? Que é individual. Eu brinco às vezes, eu falo assim, olha, o esperado é que você esteja em casa, de pijama, chorando, ouvindo música triste, né? Se achando a pior pessoa do mundo, achando que a outra pessoa é a pior pessoa do mundo. E isso vai passar, né? Mas a gente precisa passar por isso também, né? Porque tem gente que às vezes quer virar a chavinha, né? Tipo, mas eu já deveria estar bem, quer forçar uma barra, sabe? E tem um processo. E até quem processa muito rápido também. Se você processa rápido demais, mesmo se é algo mais natural pra você, também é preocupante. Porque você já tá tendo um mecanismo de defesa, de certa forma, né? Uhum. E aí, você tem que sentir, impede... é necessário sentir. Sim, impede de você ter uma série de aprendizados. Quando você se conecta com essa dor, e se conectar com a dor não é mergulhar na dor, sabe? Você pode sofrer e amanhã tem que ir pro trabalho, enfim, vai ter que ir, né? Não dá pra gente deixar do lado de fora, mas a gente coloca no bolso, né?
De que, pô, tô aqui, eu tenho que focar aqui no aqui e agora. Depois eu lido com isso. Depois no banho eu choro. Eu guardo o choro pra Tudo bem, né? Mas é importante, porque ali, nesse momento do choro no banho, no travesseiro, que a gente bota uma música triste pra chorar, é que a gente vai repensar o que a gente quer, o que a gente não quer no relacionamento, o que é negociável, o que é inegociável pra você. Né? O que você talvez precise deixar mais claro numa próxima relação, né? Isso é muito comum com pessoas que querem assumir um relacionamento mais sério e a outra… se ela não deixa claro isso é um problema. Isso né? Isso é um problema. E às vezes ela vai levando uma relação, vai levando. Talvez numa próxima, né? Chegar no primeiro encontro e falar, então, é porque eu quero casar esse tempo. Mas é você, em algum momento, deixar claro que para você é importante aprofundar em relações. Né? Porque se essa pessoa ela não está disponível, ela está emocionalmente indisponível, ela pode te dar alguns sinais também. E ela pode pular fora também, né? Exatamente. Esse autoconhecimento e saber se expressar, né? Pro outro. Eu adorei nosso bate-papo. Eu também. Nossa, eu ficaria aqui, ó. Eu também. Eu Legal. ficaria horas. Que Nossa, delícia. adorei. Fluiu muito. Muito obrigada pela dedicação de tempo, por ter vindo no Sacodcast. Adorei te conhecer um pouco mais. Eu que agradeço. Você é maravilhosa, assim. Sabe se comunicar super bem, o conhecimento que você traz, a forma que você traz, né? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente, essa oportunidade de estar aqui, assim, e parabéns por essa atitude de trazer, né, pessoas… E assim, muito legal trazer pessoas de várias áreas também, né? Sim, trazer alguém da nutrição, trazer alguém… Isso é muito gostoso, porque é uma forma da gente se aproximar realmente desse conhecimento, né? Exatamente. E como agrega. Eu aprendo tanta coisa, gente, com um podcast, com Eu também. conteúdos. Eu gosto de escutar. É tão gostoso ouvir podcast, assistir podcast, né? E olha que missão importante que você tem na mão, né? De poder trazer aqui pessoas, histórias, né? Então, é um trabalho muito incrível que você está fazendo. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho também. Foi uma delícia também. estar aqui. Obrigada. Muito gostoso. Porque a gente sempre fica assim, né? Como é que vai ser? Você chegou um pouquinho ansiosa, mas agora já se soltou na entrevista. Fico feliz. Se eu for cancelada, tudo bem também. A gente vai aprender a lidar com isso, né? Não vai ser cancelada jamais. Tá bom. Vai dar tudo certo. Bom. Pode olhar pra câmera e divulgar o seu podcast, suas redes. Fica à vontade. Legal. Vocês me acham lá no Instagram. Lá eu tô como @psibiancagarcia. Tem o Instagram do Terapia no Dia a Dia também, mas tá começando. A gente demorou pra começar o Instagram dele. E no Spotify, Terapia no Dia a Dia. Tá? Só pesquisar por lá, Terapia no Dia a Dia, que você vai encontrar um monte de episódios. Tem 2 episódios por semana. Eu vou adorar receber vocês lá também. Pessoal, o Sacodcast também tá no Spotify. E você pode seguir a gente no Spotify, que é um recurso que muita gente não sabe, Pois é, né? e você sabe que isso alavanca muito o podcast? Ajudem nesse sentido, gente. Eu era a pessoa, vou confessar, que ficava ouvindo podcast super ajudada, diversas áreas. Amando e podcast. não seguia, não dava estrelinha. Vamos dar 5 estrelinhas pra Isa Isso aí, e seguir. tem a avaliação, né? Como gente, que funciona essa avaliação? É no final do episódio? Não, ela vai lá na bio do podcast. A gente é 2 segundos. Você vai lá na bio do podcast da Isa, você vai clicar no botãozinho seguir e vai apertar 5 estrelinhas. Você vai fazer isso uma vez só. Isso é uma métrica que alavanca muito no ranking. Então, e aí a gente não faz. Eu não fazia também. Eu nunca pedi avaliação no Sacodcast. Então, ó, esse episódio vai servir pra isso também, gente. Bacana. Então, você clica lá na bio da pessoa, seguir, e aí 5 estrelas, Pronto, que é a avaliação. 5 estrelas, tá Se bom. quiser deixar um comentário, acho que tem como deixar comentário também. O comentário pode deixar no podcast, no episódio. É. Então, pessoal, pode comentar aqui no Spotify, tá bom? E o Sacodcast também está no YouTube. E é de extrema importância, se você gosta do Sacodcast, se você aprende com esses bate-papos, é muito importante inscrever-se no canal. Só apertar em inscrever-se, tá bom? O meu Insta pessoal é Isa Portioli, tem o Instagram do Sacodcast, TikTok do Sacodcast, que é sacode.cast. E se vocês quiserem mandar uma mensagem, tirarem dúvidas, entre em contato pelo nosso direct, não é mesmo? Pode mandar uma mensagem, eu fico de olho no meu direct. Toda semana eu tiro um dia pra responder. Você tira um dia pra responder, maravilhosa. Então, pessoal, um beijo, até a próxima. Beijo.